Você sabe muito bem que a Guerra Fria ela marcou um período histórico do século XX, tanto que impactou na política, na economia, nas mentalidades, que acabaram gerando até formas de culturas, como produtos da indústria cultural, como cinemas, jogos. Tudo isso foi marcado por um longo período de algumas décadas, que começa logo após a Segunda Guerra Mundial e que vão até o início dos anos 90. A Guerra Fria ela deixou isso bem marcado. Só que para tu pegar a aula de hoje, que vai falar sobre o fim da Guerra Fria, apontando especificamente para Gorbachev, o último governante soviético, então tu fica até o final, tá? Espera só 5 segundinhos que a aula já vai começar. Fala, meu amigo, fala, minha amiga, tô de volta, professor Felipe Fazolino na área, planos de história no ar, e tu já viu que a aula hoje é sobre transformações na União Soviética. A gente vai focar basicamente hoje nas políticas do último governante soviético, Mikhail Gorbachev. As famosas perestroika e glasnost. Fica aqui, anota isso aqui direitinho, porque você já consegue ter tópicos que a partir dessa aula você vai sair e vai pesquisar no seu livro ou na internet mais sobre esse assunto, porque esse assunto vai falar especificamente sobre essa política. Mas eu não vou deixar aqui você de mão abanando, por isso que eu vou te dar um contexto simples. A Guerra Fria ela já está durando algumas décadas. Começa no final da Segunda Guerra Mundial e aqui já estamos no contexto da Guerra Fria na década de 1980. A última década da União Soviética, a última década da Guerra Fria. O bloco capitalista está passando por transformações com a adesão ao neoliberalismo, enquanto o bloco socialista, diante dessas transformações do mundo de seu principal rival, não adere a transformações. Isso vai fazendo com que as novas gerações soviéticas comecem a questionar, de certa forma, algumas características de seu território. Assim, quando Mikhail Gorbachev sobe ao poder, a União Soviética já está dentro de uma crise política. Só que quando ele sobe ao poder, ele começa a vir com ideias para implementar transformações. E são essas transformações que muitos historiadores apontam como a principal causa do fim da União Soviética, porque com essas transformações, algumas características políticas e econômicas do país, União Soviética, vão ser alteradas. Por isso que a gente começa a falar sobre a perestroika e a glasnost. Eu botei aqui uma tradução leve. A perestroika significa uma reestruturação econômica. Para falar disso, tem que lembrar de Guerra Fria. Você lembra que a polarização entre Estados Unidos e União Soviética, pegou, né? Essa polarização ela foi marcada por intensas corridas. A corrida espacial, quem chegava primeiro ao espaço com satélites, seres humanos pisando a Lua. E a corrida armamentista. Qual país teria a bomba, a arma mais potente? Seria a bomba atômica dos Estados Unidos, a bomba de hidrogênio da União Soviética ou outros tipos de armamentos sendo construídos? Então, isso gera muito dinheiro. Isso, na verdade, demanda muito dinheiro. E no caso da União Soviética, na década de 80, a indústria bélica era o lugar, a indústria, o setor que mais recebia investimentos. Só que, ao mesmo tempo, dentro da União Soviética já começava a gerar alguns efeitos negativos no mercado de consumo. Então, quando a gente fala de reestruturação econômica, a gente está falando de uma política que vai voltar agora para a indústria de consumo, como eletrodomésticos e alimentos, e tirar parte do investimento da indústria bélica e colocar nesse setor industrial, que era uma das demandas sociais da época. Só que quando isso acontecer, vai gerar um bafafá danado. A galera vai bater de frente com uma rapaziada chamada nomenclatura. A nomenclatura é um grupo de bigode grosso, um grupo de homens políticos que acabam sendo os responsáveis pela organização econômica da União Soviética, a partir de um planejamento. Eram eles que desde sempre, na União Soviética, tá? Desde sempre organizaram aonde seriam instaladas fábricas,
quais tipos de produtos a indústria soviética iria privilegiar em quais repúblicas soviéticas e, às vezes, até mesmo o preço que esses produtos deveriam ser comercializados. A população apontava para a nomenclatura e falava: vocês só querem dar dinheiro para construir canhões. Só que esse contexto vai gerar essa política. E quando isso acontecer, vai dar uma distensionada na Guerra Fria. Porque uma característica da Guerra Fria é a corrida armamentista, a presença de bombas nucleares que ameaçaram o fim da vida humana. Só isso. Só o fim da vida humana. Porque os Estados Unidos está cheio de bomba, a União Soviética é cheia de bomba, outros países cheios de bombas. Quando a União Soviética começa a reestruturar a economia, a indústria bélica começa a perder o foco. E isso é um ponto de fim da Guerra Fria. Pesquisa sobre o conceito de Guerra Fria que você vai entender que tem a ver com essas tensões muito causadas pelas as armas. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a perestroika, há também a criação da famosa glasnost, que significa uma abertura política. Ou seja, a centralização administrativa da União Soviética em Moscou vai deixar de existir, ou pelo menos vai ser enfraquecida. A presença de um partido único, o Partido Comunista da União Soviética, não vai ser mais um único, porque outras agremiações políticas vão ter o direito de surgir. Alguns perseguidos politicamente pelo governo soviético vão deixar de ser perseguidos. Isso vai favorecer o aumento da dissidência. A censura nos meios de comunicação vai ser reduzida. E dentro desses meios de comunicação que circulam na União Soviética vão começar a surgir críticas espontâneas. Isso tudo vai gerar o fim das características da União Soviética. Na verdade, a gente pode dizer que essas duas políticas geraram no passado, geraram transformações dentro das características do bloco socialista. Só que quando a gente fala da glasnost e a abertura política, a gente tem que pensar nisso aqui. A União Soviética era um território gigantesco, que hoje são vários países que antigamente faziam parte da União Soviética. Quando há descentralização política, nada mais está apenas controlado por Moscou, os outros territórios, as outras repúblicas socialistas soviéticas vão começar a ter mais autonomia política. E é nesse momento que a divisão da União Soviética vai ser estimulada pela glasnost, basicamente por causa de questões nacionais. Algumas repúblicas soviéticas não eram nacionalmente russas. Entende? Então essa questão nacional ela também está muito envolvida aqui. E quando a gente fala sobre esse conjunto da obra, a gente acaba falando do fim da Guerra Fria, muito por causa da mudança de foco econômico aqui, por causa da perestroika. Gorbachev, por causa dessas transformações, sofreu uma tentativa de golpe de Estado. O cara ele foi preso, ele estava lá na Crimeia, de férias, de bobeira. De bobeira não, ele provavelmente estava na praia, ou então estava numa mansãozona lá grandona, estava lá tranquilo, aí veio uma galera e já rendeu o Gorbachev. E isso a mando da nomenclatura. Corta para Moscou. Lá em Moscou, a população, quando fica sabendo disso, a população vai às ruas. E é aí que surge uma nova liderança política que vai ser o futuro presidente da Rússia, Boris Yeltsin, que começa a liderar um movimento para barrar esse golpe de Estado. A população, o movimento popular ali nas grandes cidades vão barrar o golpe de Estado contra Gorbachev. E a nomenclatura perde a força, Gorbachev volta ao poder, só que agora com a União Soviética dentro dessas características de desintegração. Gorbachev, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Você sabia disso? Tu sabia alguma coisa disso que eu falei? Você já estudou Guerra Fria? Já estudou basicamente, unicamente perestroika e glasnost? Se não, então aqui o Plano de História merece a tua curtida, merece o seu comentário se você tiver um tempinho e merece sempre uma inscrição de um novo membro. Um beijo, um abraço